Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Mentor Podcast. Você que está aqui pela primeira vez, espero que vocês aprendam muitas dicas e estratégias, porque esse podcast, para quem não conhece a gente ainda, é dedicado para você que quer evoluir na sua carreira profissional, quer evoluir nos negócios e na vida pessoal também. Aqui a gente compartilha muitas dicas para você poder evoluir em todas as áreas. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um amigo do ramo do varejo. Ele tem uma loja de ótica e eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada no currículo dele. Antes de eu falar quem é, já se inscreve aí, deixa o seu like no canal para você poder ajudar a gente e levar esse episódio cada vez mais longe. E se você quiser acompanhar todos os cortes, vou deixar também no canto da tela aí o QR Code. É só escanear e ir direto para o nosso Instagram e conferir tudo que se passa aqui, tanto nos bastidores quanto no episódio em si. Então vamos lá, ó, vou apresentar esse cara aqui. Ele é filho de Sandra e Alício, cristão, casado há 6 anos com a Letícia, empresário da ótica Dumas há 7 anos, passou por desafios interessantes nesse tempo e vem se destacando por sua resiliência, determinação e fé. Primeiro desafio profissional dele foi aos 12 anos, onde ele entregava panfleto pelas ruas e também vendia sorvete. E foi registrado aos 16 anos, foi aí que ele entrou nesse ramo de ótica e vem se destacando até hoje com sua loja própria. Apresento a vocês Douglas Dumas. Douglas, boa. Seja bem-vindo, cara. Gostou da apresentação? Muito legal a apresentação. Muito obrigado por este convite. É um prazerzaço estar aqui com você. E pra gente dividir um pouco, né, do que a gente aprendeu até aqui, realmente para crescimento tanto pessoal quanto profissional. Essa apresentação ficou linda porque realmente é desafiador, né? Hoje estar onde eu estou e passar por tudo que eu passei, isso é bem legal. A gente vai conversar bastante sobre isso. Que bacana. Douglas, assim, você viveu e vive uma realidade que muita gente sonha em passar. Que é o quê? Ter seu próprio negócio. Você começou lá atrás de uma forma muito humilde, com 12 anos de idade, uma criança ainda, né? Vendendo sorvete, panfleto. Eu acredito que você tinha um sonho no seu coração. E hoje você se tornou empresário. Acredito que muita gente nasce não, mas acorda todos os dias com esse sonho. Vai lá, bate o ponto, mas tem o sonho de ter seu próprio negócio, né? E foi assim que aconteceu com você também? Sim, na verdade a intenção já era ter meu próprio negócio, né? Então aos 17 anos ali, um pouco menos, eu já pensei que eu queria ser dono do meu próprio negócio. Até meus 30 anos essa era a certeza que eu queria, né, de vida. E realmente foi desafios porque ter incentivos, né, de pai e de mãe. E meu pai nesse tempo foi um pouco ausente, né, pela separação. Então eu tive que realmente querer algo, né? E eu acho que o mais difícil é realmente você querer e buscar. Porque querer, acho que muita gente quer, né? Que é o que você falou, muita realidade de muita gente que quer, mas às vezes o querer fazer mesmo, sabe? Acordar de manhã e levantar pra fazer, que é difícil. Mas vale muito a pena, é gratificante. Foi muito gratificante na época e tá sendo hoje. E é um desafio extraordinário. Real. Muita gente sonha, né? Muita gente sonha com um futuro melhor, com uma profissão bacana, com uma empresa. Mas eu costumo falar que a distância do sonho até a realidade é o trabalho que você emprega naquilo para poder se tornar real, né? E é basicamente isso. Se você não trabalhar para isso, vai ficar só no sonho. Sim. Existe uma frase muito conhecida e eu gosto muito dela, né? Que diz: se você tivesse preso em uma prisão e pudesse construir um barco para sair dela das 6 horas da tarde até as 9 da manhã no outro dia e aos finais de semana, quanto tempo você gastaria construindo esse barco? E isso é o que acontece às vezes, a gente CLT e preso a um ambiente onde a gente tem que cumprir horário e bater ponto e metas para bater, mas o quanto a gente está construindo fora desse horário para ter o nosso próprio negócio. O quanto a gente está disposto a realmente sair dessa ilha, né? Poder ter essa liberdade e liberdade de empreender. Não é nem liberdade financeira, né? Que é um desafio gigantesco isso, mas a liberdade de empreender, que é um desafio maior ainda, né? Sim, muita gente tem um sonho, quer viver isso, mas não quer pagar o preço. Eu acho que é aí que separa os meninos dos homens. Porque assim, querer todo mundo quer, mas e pagar o preço? Será que todo mundo tá disposto? Sim. E é aí que você vê a virada de chave, né? E me conta um pouquinho, você começou então com 16 anos já no ramo de ótica? Já, eu fiz a inscrição pela Mirim, por isso aos jovens, né? Então comecem o quanto antes. Fiz minha inscrição pela Mirim, fiz os meus cursos e fui encaminhado para uma entrevista de trabalho, né? Então eu fiz 2 testes e o terceiro teste já foi nessa ótica que é a mais conhecida aqui em Pederneiras, né? Então valeu muito a pena para mim. E tudo que eu sei, na verdade, na parte técnica, foi lá.
Então a minha soft skill, né, em si, foi lá e mão na massa e aprendendo. Realmente foi um desafio. Mas desde o primeiro dia da minha entrevista, né, de trabalho, sabe aquele primeiro amor, né, um encantamento pela profissão? Um ambiente limpo, climatizado, com pessoas que sabiam conversar, né? E para mim era um novo mundo, né? O primeiro trabalho em si, né? Você trabalhava com o quê lá? Qual foi sua primeira função? Minha primeira função foi técnico, né? Então eu fui lá para montar óculos. Então meu teste, inclusive, né, em 6 dias que eu fiquei lá como mirim testando, foi montando os óculos mesmo. Então desenhava na lente e vinha gastando na máquina, desbastando. Então era bem legal. Inclusive o que fez eu me destacar foi a comunicação. Já foi um cara, né, comunicativo. No meu primeiro dia ali eu já quis, né, fazer funcionar aquilo, né? Porque realmente acho que depende muito de nós, viu, Renan? Assim, fazer dar certo, né, algo. E isso não foi diferente pra mim. Inclusive, o outro menino que testou, né? O outro mirim que testou na mesma profissão antes, ele foi melhor que eu na parte técnica. Mas eu me destaquei na parte comunicativa, né? Você acha que a comunicação faz a diferença, então? Muita diferença. A comunicação, inclusive, é assertiva, né? Porque não adianta nada falar muita coisa, mas não, né, não querer dizer nada, né? Então, a comunicação assertiva me fez chegar onde eu estou. E isso foi muito bom. Então, da parte técnica, né? Como montador, passei por muito conserto de relógio, ajudava o Carlos também. Um abraço pra você, você fez parte da minha evolução profissional. Obrigado. Então, aprendi muita coisa. E hoje, né? Torço e luto pra ser referência, né? Amanhã. Bacana. Então, você não entrou lá com o foco de ser empresário, então. Esse desejo, esse sonho, ele foi desenvolvido durante o tempo que você trabalhou lá, conhecendo a função, né? Sim, na verdade a minha intenção já era ter algo, né? Meu desejo do coração já era empreender. Você só não sabia que era no ramo de ótica. Eu só não sabia, só não tinha despertado esse ramo, né? Essa veia. Bacana. E então essa vontade de empreender veio com o tempo, lá você se apaixonou pelo ramo de ótica e hoje você tá com 30 anos. 31. 31 anos, mas você já empreende com a sua ótica há 7 Às anos. 7, Ou seja, você empreende desde... Dos 24 ali 24 para anos. 25, Na verdade, há 2 anos antes de eu sair da empresa, eu já vinha conversando, né, com o meu patrão ali, falando, cara, vamos fazer algo juntos? Inclusive no curso que eu fiz é técnico óptico e optometrista, né? Então eu já queria atender pessoas. E realmente atender pessoas é mudar a forma delas enxergarem a vida, né? Porque eu brinco, né, que o óculos em si não é gasto, né, é investimento, porque a gente tá cuidando daquilo que a gente preza, que é a nossa visão, né, e eu queria muito isso, e tentei conversar com ele já para ter um incentivo, né, e infelizmente não deu certo juntos, mas graças a Deus também, né, que eu consegui romper essa bolha aí sozinho e romper essa linha, mas eu já vinha trabalhando na ideia, né, então eu fiquei lá por 10 anos, e desde da conclusão dos meus 8 anos pra frente na empresa, eu já tinha intenção de realmente sair, né, e fazer algo. Você sabe, Douglas, muita gente que trabalha na CLT tem o sonho de montar o próprio negócio. Lógico, existem suas exceções, mas muita gente que eu converso fala, poxa, Renan, hoje eu trabalho aqui, mas eu tenho o sonho de ter meu próprio negócio, abrir minha loja ou abrir meu negócio no digital. Mas sabe o que eu vejo, Douglas? Que muita gente espera para empreender a hora que abre a sua própria loja, seu próprio negócio. E você estando trabalhando de funcionário, de CLT, já é uma oportunidade para quê? Para você treinar. Cara, não tem cenário melhor para você começar a empreender estando dentro do negócio do seu patrão. E muita gente não entende isso, cara, não enxerga, faz o que dá ali, faz o mínimo, porque tem aquele ditado, né? Eu faço o mínimo porque o salário é mínimo. Cara, mas isso daí é uma visão totalmente escassa. Poxa, se você quer montar seu próprio negócio, comece a fazer com excelência aonde você estiver. Isso é verdade. Na verdade, eu penso muito assim, né? Depois que eu saí, na verdade, né? Então, depois que eu comecei a empreender, você tem uma outra visão do que é ser funcionário. E realmente ser funcionário é dar o melhor, né, pro lugar onde você tá. Já que você está vendendo o seu tempo, né, você está se disposando lá de tempo de trabalho, conhecimento técnico, atendimento, que faz toda a diferença. Já que você se dispôs a fazer isso, faça com excelência, né? Então, eu acredito muito nisso porque a minha base em si de ensinamento, também pela minha religião, né, ela me diz que tudo que eu fizer eu tenho que fazer como para o Senhor. Né? Então hoje, talvez com a visão que eu tenho como empresário, eu seria um funcionário melhor.
né? Mas essa visão, às vezes, a gente não tem, né? Então a gente não Muita tem gente essa... só entende depois, né? Depois que passa, às vezes, ou o que você falou, né, de começar a empreender. Às vezes a gente tem uma ideia muito legal, isso é pra você. Às vezes você tem uma ideia muito legal que você quer tirar do papel e fazer acontecer, não espere outra pessoa fazer. Faça. E é o que você falou do melhor cenário, realmente. Você tem uma segurança que é a ilha, né, em que você quer sair, que é a ilha do CLT. Você já tem essa segurança salarial, né? Você tem uma estrutura, talvez emocional naquele lugar. Empreenda, teste, né? Lance, porque às vezes é isso que a gente precisa fazer realmente, colocar o pé para Deus colocar o chão, né? É E a nossa isso. ideia só vai dar certo quando ela realmente sair da nossa cabeça e vir pro mundo real, né? E muitas vezes também você pode o quê? Compartilhar ideias, dicas, inovações no seu próprio emprego. Poxa, você vai esperar ter seu negócio para poder fazer? Não, cara. Se o seu patrão ele te der a liberdade de inovar ali onde você está trabalhando, inove, leve ideias, revolucione o mercado, porque muitos empresários hoje precisam do quê? De funcionários que realmente vestem a camisa. E aí o funcionário acha, ah, mas é só meu patrão que vai estar ganhando com isso. Aí que você se engana. Quem ganha com isso daí é você que está inovando, que está dando o seu melhor. Porque no dia seguinte, se você quiser empreender, você já fez um estágio, não é verdade? Sim, muito. E se torna tudo muito mais fácil. E na verdade, Renan, pra gente encontrar alguém pra nos ajudar, primeiro, a gente tem que se tornar essa pessoa que ajudou alguém. Porque senão a gente vai ficar vivendo frustrado de pessoas que não nos ajudaram, né? Mas quando a gente teve a oportunidade de realmente fazer acontecer e ajudar alguém, a gente ficou bloqueado, travado, né? Em áreas que é como essa, né? De fazer o melhor, né? De ser o Perfeito. melhor funcionário. Né? Às vezes nós como empresários a gente cobra o funcionário de pelo menos chegar no horário. Cara, isso é o mínimo, né? Então é realmente fazer o mínimo ali, mas da melhor forma. E se você tiver essa expertise de ter uma sacada, né, de algo fora da curva, com certeza todos os empresários de valor vão identificar esse valor em você. Então realmente faça, não esperando nada em troca, claro, mas com certeza virá. Vai ser reconhecido, né? E Vai se ser não for reconhecido. reconhecido num lugar que tá, vai ser reconhecido em outro. E vai, de uma forma ele vai se dar bem com isso, né? Com certeza. Dumas, você comentou aqui algo interessante, que uma das habilidades que você observava que fazia bem pra você era a comunicação. Quais são, me fala aí pelo menos 3 habilidades que o empresário hoje precisa ter para ele ter sucesso no mercado. Porque assim, a gente vê que não é fácil empreender. Não adianta a gente vir aqui pintar um cenário lindo Não. de que empreender é fácil, só tem coisas boas, vai ganhar muito bem, que não é assim. A gente precisa ser realista. Mas existem algumas habilidades que quem está assistindo a gente pode adquirir para poder se dar melhor na profissão, que é de Sim. empreendedor. Uma delas é a comunicação que você comentou. Comunicação, eu amo esse ponto, porque realmente a comunicação assertiva vai fazer toda a diferença. Ser um ótimo vendedor. Todo bom empresário tem que ser um ótimo vendedor, porque você está vendendo a sua ideia para alguém, você está vendendo o seu negócio, você está pondo à frente do seu trabalho, o seu coração em si naquele lugar, e você realmente tem que fazer valer a pena. Você tem que criar o desejo naquela pessoa que vai adquirir, seja qual for o seu ramo de negócio. E uma última é gerenciamento, e não é nem gerenciamento financeiro, porque muito empresário começa da maneira errada, mas vai, né? Então tropeçando, mas vai, e realmente Deus abençoa também. Eu creio muito nisso, mas gerenciamento de emoções, sabe? Gerenciamento da cabeça, saber que você precisa fazer algo que ninguém vai fazer por você. É o seu negócio, é a sua vida, é o seu sonho. Então, ter esse gerenciamento de que eu posso separar. Tem dias que é difícil e eu entendo isso, mas eu ter que separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, da minha vida espiritual. Ela tem que andar em sincronia, porque algo que se tiver desalinhado ou mal gerenciado, vai se frustrar, vai se machucar e às vezes feridas que você pode evitar, né? Então essas 3 habilidades, pelo menos, ela é muito importante. E é treinável, tá? Então tanto a comunicação você pode treinar, você pode adquirir, você pode evoluir nisso. A área de vendas, você também pode adquirir isso. Você também tem cursos para fazer e realmente aprender a vender o seu negócio. E por último é gerenciar. E tudo é treinado. E realmente é as 3 que eu mais priorizo hoje, talvez, porque faz todo sentido para mim. Sim. E emoções é algo bem interessante, porque assim, o negócio ele pode ser o melhor possível, pode estar super bem, mas se o empresário, se a empresária, ela não souber lidar com as emoções, infelizmente, é um castelo de areia. Tudo pode desabar, né? É. Eu falo que é igual você construir uma casa
linda, com piscina, com banheira, pode ser a casa mais linda, mas se não tiver muro, ela não tá segura. Emoções é a mesma coisa, você precisa trabalhar as emoções em você. Precisa. E eu escutei de um mentor nosso, no Café com Empresários, na Igreja Renovada. Se você não foi, você é muito convidado para ir. Acompanhe as redes sociais do Mentor Podcast, com certeza vai ter alguma coisa lá. E ele me falou que o CPF vem antes do CNPJ. E quando ele me falou isso, né, uma honra estar aqui de frente com o autor dessa frase, porque quando você falou isso, realmente desperta em nós o desejo de cuidar primeiro do CPF. Né, deixar ele alinhado, ajustado, bem gerenciado para o CNPJ dar certo. Então, acho que para todos que querem empreender, de fato, tá? Cuide de você, cuide da sua saúde, da sua cabeça, para o seu negócio ser bem cuidado. E sabe por que eu falo isso, Douglas? Porque muita gente, lógico, existem exceções, mas eu vejo que a maioria cuida mais da empresa do que de si próprio. Então você vai o quê? Você vai se sabotando, vai sabotando sua saúde, o seu tempo, as suas emoções e vai focando só na empresa, só na empresa. O que acontece? A empresa não aguenta, porque por trás da empresa tem um CPF, tem uma pessoa, é carne e osso. Então não tem negócio que se sustente dessa forma. Por isso que eu falo, se você quiser empreender, já comece cuidando de você. Comece mantendo um equilíbrio na vida, né? Sim. E a saúde é muito importante, saúde física e mental. Porque senão, infelizmente, tudo desaba, né? Tudo desaba, né? É uma máquina, na verdade. Você passou pela né? pandemia? Passei, Empreendendo? Inclusive, quando eu empreendi foi 2019 e a pandemia, se eu não me engano, veio em 2020, né? Dia 18 de março fechou tudo. A Ótica Dumas em si, ela foi aberta visitando os clientes. Então, meu negócio já era itinerante, já era um delivery, né? Tanto é que o meu slogan era do conforto da sua casa para o conforto de sua visão. Então, eu não comecei com uma loja física linda na Rua 9, não foi dessa forma. Eu comecei empreendendo com aquilo que eu podia, que era realmente as malas embaixo do braço e chegar na casa do cliente, perguntar se eu podia entrar, se eu podia sentar no sofá dele, mostrar os produtos que eu tinha e realmente agregar valor naquilo que eu estava vendendo. Porque realmente, além de preço, que era um atrativo, sim, eu tinha que agregar valor. Porque abrir a porta da sua casa para comprar algo tão específico que é óculos é um desafio gigantesco que eu enfrentei. Mas eu realmente rompi um negócio que não tinha. E quando veio a pandemia, pelo menos para mim, ela foi muito boa, porque eu já ia até a casa do cliente. Então, quando fechou tudo e o comércio fechou, para mim foi só um start a mais, né? Um gatilho a mais para realmente meu negócio ser visto e procurado, né? Então, mas foi um desafio gigantesco, porque ao mesmo tempo que pessoas me convidavam, pessoas tinham medo de eu ir, né? Então eu ia sempre de luva, máscara, álcool em gel sempre no carro, mas foi um desafio gigantesco. Eu passei, né? Graças a Deus, eu passei por um dos piores momentos da humanidade, pô. Sim. E hoje estar bem, né, vivo, respirando, com a empresa bem, viva e respirando, já é motivo de muita alegria, viu? Sabe qual que é a frase que eu mais abomino de pessoas que querem empreender? Fala, Renan, não chegou o momento ainda, não chegou o momento perfeito. Gente do céu, o momento perfeito nunca vai existir para empreender. Eu falo que você precisa o quê? De coragem. O medo, ele sempre vai existir. Ah, Renan, eu vou perder o medo? Nunca, não vai perder o medo. Mas o que você precisa ter? Coragem para poder começar. Porque assim, não existe momento perfeito, não existe, Renan, a economia esse ano não tá legal. Muita gente tá me falando também esse ano. Renan, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, tem muitos feriados durante o ano. Cara, não espere o momento perfeito, não coloque suas expectativas na política, no governo, porque se você for depender dessa turma, você nunca vai empreender, você nunca vai ter momento bom. Porque assim, cada vez a gente tá caminhando por um cenário muito escuro. E se a gente ficar preso a isso, infelizmente, a gente tem que jogar o jogo. Então, encontre as suas alternativas, encontre o melhor cenário e comece dessa forma mesmo. Não é verdade? Sim, e na verdade tudo é difícil, né, Renan? Tudo é difícil. Você ser empresário é difícil, você ser CLT é difícil, você ter uma vida saudável financeiramente é difícil, vida saudável também no seu corpo, praticar exercícios. E é uma frase bem interessante porque você tem que escolher o seu difícil. Tudo é difícil. Até para você ficar na sua casa, não fazer nada, esperar o mundo mudar, é difícil.
né? É Então isso. escolha o seu difícil e realmente faça acontecer. Eu acredito muito nisso, né? Do primeiro passo, sabe? Não tem momento certo realmente. Mas você tem que sempre pensar dos dois lados. Já que é o extremo de um lado, né? Que é difícil, a política e o lado financeiro em si. Pensa por outro lado. Ainda bem que é a política, que é o lado financeiro, que é a mudança no mundo em si. E realmente faça acontecer. Sim, perfeito. É, assim, as pessoas reclamam do Brasil, que o Brasil tá passando por um momento muito difícil. Aí muitos falam, Renan, quero ir embora para os Estados Unidos, quero ir para a Europa. Cara, mas olha o Brasil. São nas dificuldades que as oportunidades elas são criadas. Então, se você tem mentalidade empreendedora, você tá no melhor cenário. Brasil. Olha ao seu redor. Olha as oportunidades que você pode abraçar. Qual problema você vai resolver com a sua empresa? Então é basicamente isso. Se você for só abrir por abrir, por que muitas empresas quebram até o 5º ano de vida da empresa? Porque começa despreparado. Começa sem conhecimento, começa... Quando eu falo aqui, pessoal, que vocês precisam avançar e ter coragem, não é simplesmente se lançar de um penhasco, não é isso. Mas você precisa o quê? Você precisa adquirir conhecimento, procurar um mentor para poder te orientar, procurar o Sebrae. O Sebrae tem tantos programas gratuitos para poder orientar o pequeno e médio empresário que, assim, hoje só não começa quem não quer, porque conhecimento tem no YouTube, tem no Sebrae, tem com enfim, tem um monte de lugar. Muito. E o Sebrae me ajudou bastante, viu? Você já procurou eles também? Sim, nesses 5 anos que eu fiquei com a loja aberta e visitando clientes, eu fiquei com a MEI aberta, né? Então eu era microempresário e realmente, né, fazendo acontecer as parcerias certas também, sabe? Então o empresário ele tem que pensar que você pode fechar parcerias com gente grande, mesmo sendo pequeno. Então é nessas parcerias, nessas alianças que você faz, que você se destaca. Então eu consegui muitos parceiros, né, que me incentivaram. Inclusive a primeira mala que eu levava na casa do cliente foi ganhada. Então realmente muito obrigado, Vera, seu esposo, que me permitiu isso, né? Então cabia 60 óculos. Essa semana eu tava contando, né, para um cliente meu lá e é muito gratificante para mim ouvir, né? E eu falo, o nosso testemunho a gente tem que ouvir para edificar nós mesmos, né? E era difícil. Foi difícil começar, né? Mas quando eu realmente decidi... E, cara, quando você faz, lógico, conhecendo o que você faz, né? Sua parte técnica. Mas quando você começa e realmente é o que você quer, você não tem pra onde voltar. Não tem. É aquela história, né, que a Bíblia conta sobre queimar os barcos no cais. Sabe? Você queima o barco lá pra você não ter pra onde voltar. Tá? Então começa, faça acontecer. Não tem plano B, né? Não é tem plano plano A B. ou plano A, acabou. Plano A e o A vai dar certo, tem que dar certo, né? Isso, é Então isso. realmente é pra não ter onde voltar. Isso é em tudo na vida. Se você se dispôs a fazer algo, faça de coração, coloque seu coração naquilo e realmente avance, né? Deu errado com essa parceria, procura uma outra. Deu errado o pagamento no boleto ali no dia que você combinou, tenta reprogramar ele, sabe? Mas continua, né? Uma coisa que eu não gosto de ouvir é algumas pessoas que começaram a empreender falando assim, cara, eu vou fechar meu negócio. Poxa, dá uma dor no coração e falar, por quê? Cara, tá difícil, eu não tô vendendo. Muda a apresentação, muda a forma de entrega, né? Fecha parceria com algumas pessoas que vai te agregar, né? Vai agregar a sua marca, vai ser vista, né? E porque vai dar certo. Se é uma ideia que brotou no seu coração e você já tirou do papel, não volta. Eu assisti uma entrevista, Duma, semana passada, do Neymar pai. E ele tava falando que muitas empresas quebram porque o dono acha que tem que mudar de negócio. E na verdade, se você mudar somente a estratégia, você já consegue ter sucesso. Então eu vejo que uma empresa está indo ruim, vou fechar, as portas vão mudar para outro ramo. Não, muda a estratégia. Foi assim que ele conseguiu o quê? Transformar o Neymar Júnior num astro do futebol. Porque o Neymar pai foi um frustrado, ele tentou jogar futebol, tudo não deu certo. Ele falou, poxa, com meu filho eu vou mudar a estratégia. E deu no que deu, né? Olha só, tá voando. Tá vendo a junção de habilidade e estratégia? Essa é um grande exemplo para nós mesmos. Porque às vezes a gente tem tanta habilidade, mas a gente não procura a estratégia certa, né? Então, para você que tem habilidade, só procure a estratégia certa. Não volte, não desanime, não desista. Difícil vai ser, né? Como eu já falei, então escolha seu difícil. Porque realmente é. Sabe, quando eu fui, né, ter a conversa com o meu mentor, né, e meu pastor, falei para ele, pastor, minha loja física eu vou inaugurar. O que o senhor acha? Ele falou, quanto é o seu custo fixo? Rapidinho ali a gente conversando, ele olhou pra mim e falou assim, Dumas, isso dá 1 óculos por dia.
você não consegue vender um óculos por dia. E eu fiquei pensando nisso, falei, realmente pela quantidade, pelo número, é um número baixo, né? Você pensar em um óculos por dia. Mas tem dia que eu não vendo nenhum. Mas nem por isso eu desanimei, sabe? Eu desisti. E realmente nesse pensamento eu falei, poxa, vai dar certo. Vamos fazer acontecer. Uma palavra de incentivo ali, né? Por isso que você falou, e é bem verdade isso. Escolha o mentor para estar com você. Porque realmente ele tem o poder de te impulsionar num dia mau. Né, você recorrer a ele para uma decisão de negócio, recorrer a ele talvez por um investimento que você tem que fazer. Então escolha pelo menos as pessoas certas para estar do seu lado. Isso faz toda a diferença. Perfeito, perfeito. O mentor, ele vai te mostrar atalhos, né? Na verdade, o que é o mentor? É uma pessoa que vai abrir o seu caminho, vai tirar a venda dos seus olhos. O mentor, ele tem experiência, ele sabe por onde trilhar, ele sabe o que fazer. E muitas vezes a gente se sente sozinho na jornada empreendedora. O empresário é sozinho, não tem com quem compartilhar. Vou falar no meu caso. No meu caso, só eu sou empresário. Eu vou compartilhar com quem as minhas experiências. Ninguém da minha família vai entender. Então, essa é a importância de você ter alguém aí, ó, te ajudando, te orientando. E o nosso podcast tem um papel desse também. Poxa, levar luz pro seu caminho através dessas entrevistas e dicas. E já aproveito aqui para falar, ó, se você ainda não curtiu, dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram para você poder ficar por dentro de todas as dicas e estratégias. Dumas, aproveitando esse gancho aí, em que momento você entendeu, você sentiu que era o momento de sair da ótica e montar o seu próprio negócio? Isso é bem legal porque esbarra nos planos de Deus, né? Então não tem como a gente programar algo e não se permitir ser levado, né, por Deus e pelas coisas que vem acontecendo. Nesses 2 anos que eu comentei, que eu já tinha um interesse de realmente, né, mudar o cenário, né, da minha vida, da minha casa em si, eu sentei, né, com o meu antigo patrão e falei pra ele minha ideia. Eu falei, ó, minha ideia realmente é fazer isso. E eu fiquei por 2 anos tentando achar meios pra fazer dar certo, pra conciliar, mas esbarrei realmente no interesse, né, do meu antigo patrão. Então era contra o interesse dele naquele momento impulsionar o meu negócio. E existe algo bem interessante, né, nessa história, que você não tem pra onde recorrer, sabe? Então não era mais ali, pelo menos o meu momento, de continuar exercendo a função que eu estava. Inclusive, quando eu fui empreender, a primeira opção não era vender óculos, né? Era trabalhar como optometrista, era atender pessoas, prescrever óculos, né? Fazer a acuidade visual. Então, meu sentido real era cuidar da visão das pessoas e não vender só óculos, né? E foi isso que realmente é nisso que eu estou me tornando, né? Realmente, é o cuidado que o meu negócio tem, né? Mas realmente foi por falta de opção, talvez. Já tinha um interesse no meu coração, já tinha um desejo e eu já estava trabalhando para fazer dar certo, né? Então eu já estava estudando estratégias, parcerias com laboratórios, então eu realmente já estava querendo muito isso, né? Mas quando aconteceu de realmente uma conversa, eu brinco que não foi muito sadia, né? Porque uma relação de 10 anos, quando há o término, ela é dolorosa, né? Mas em uma conversa que a gente teve, realmente, é não ter opção. Ele me desligou da empresa no dia 1 e no dia 18 eu já estava com a loja aberta, né? Às vezes foi até um erro que a gente aprendeu também nesse Café com Empresários, que às vezes a gente quer já empreender abrindo o CNPJ, né? E às vezes não é a melhor estratégia, mas realmente para mim ali foi o pontapé inicial para realmente, poxa, agora eu tenho alguma coisa em que eu represento, né? Então neste momento eu comecei a empreender e realmente é sobre queimar o barco, né? É não ter para onde voltar. Você acredita que o empreendedorismo começa antes na mente do que no CNPJ? Sim, muito, muito. Na verdade, na mente e na atitude, né, Renan? Eu sempre pensei que você agir como príncipe, se vestir como príncipe, sendo príncipe é fácil. Mas você fazer isso não estando na posição de príncipe é difícil. Então, na mente, você já começa a se comportar como esse príncipe, sabe? Você já começa a se colocar no lugar onde realmente você quer, né? Se ver daqui 5 anos, isso é uma estratégia de negócio, né? Uma estratégia bem feita, né? E como eu quero estar daqui 5 anos? Acho que então o empresário ele começa nesses pensamentos. Daqui 10 anos, quando eu tiver 45, 50, à beira de aposentar, né? Então, realmente, o empresário ele tem que ter uma visão clara do seu futuro.
Não importa como vai chegar lá, tá? Pelos desafios e tudo, mas vai valer a pena. Cara, e é bem isso, né? Primeiro na mente, primeiro você precisa sonhar, você precisa acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você lá no começo. É que eu falo, lembra das fases do empresário? Lá no começo tem um empresário que ele é o sonhador. Ou seja, ninguém confia em você, ninguém bota a ficha em você. Então, se você não trabalhar sua mente para você poder ser o príncipe, ser o empresário, cara, infelizmente, aí a partir disso você vai o quê? Entregando resultados. E aí que a Sim, confiança vem, a credibilidade. você é o maior representante do seu sonho. Quando a gente enxerga isso, que é nós representando o nosso sonho, o nosso desejo, a gente vai fazer acontecer. A gente vai fazer pelo menos valer a pena. Né? Por mais que empresas quebrem, e é real, o mercado ele não é fácil. Ele tá para ser realmente conquistado. E a conquista vem mediante a luta. Então ninguém vai ter dó de um empresário que começou. Ninguém vai ter dó, gente. Me perdoa, o mercado não vai ter dó. Grandes empresários não vão ter dó do seu negócio. E realmente é o que você tá fazendo para se destacar na multidão, né? Já que tem uma multidão fazendo aquilo que você faz, qual que é o seu diferencial? Né? Então a mente em si, ela já cria estratégias para isso. A gente como empresário, talvez hoje eu não penso mais no pior cenário. Entendeu? Porque isso eu já abominei da minha mente. Porque se a gente sempre ficar pensando no pior cenário, a gente torna aquilo realidade. É Né? isso. Então, quando a palavra tem poder e a gente escuta isso, o que a gente está fazendo dos nossos pensamentos? A gente está trazendo para a palavra para ela se tornar poderosa? Ou a gente está deixando na mente só para a gente se frustrar mais e deixar aquilo ser um câncer, ser algo que vai nos né, debilitar em relação a avançar? Né? Então, realmente, a mente é o campo de batalha e o pior campo de batalha é ela. Então, quando você tem alguém que realmente você possa contar, dividir, te auxiliar, dividir esse fardo, né? E a família, às vezes, ela não vai te apoiar. Né? Então eu realmente vejo e acredito muito isso, que às vezes um amigo teu atravessa a cidade inteira para comprar com você, mas um parente não. Né? Então não espere reconhecimento. Né, a não ser próprio, né? Então você tem que se reconhecer. Valeu a pena, mais um dia. Meu CNPJ tá aberto, consegui pagar, consegui saldar os boletos que estavam em abertos, né? Porque isso sim vai fazer com que, né, as pessoas interessadas no seu negócio, né, os stakeholders, olhem de uma maneira saudável o seu negócio. Sim, perfeito. E palavra tem poder, né? Muito. Presta atenção na sua vida. Que palavras você tem falado? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Palavras negativas? Porque assim faz todo sentido. É a lei da atração. Se você reclama, você vai atrair o quê? Problema para sua vida. Se você abençoa e fala coisas boas, não tem como dar errado. Você pode estar passando pelo pior momento possível, mas se você souber agradecer, ser grato por tudo que você tem e sempre, assim, ter a fé de que algo tá cuidando de você, tá olhando. Cara, não tem como dar errado. Tudo vai pelo melhor caminho. Muito. E você falou sobre o acesso, né, de mentor e tal. Tem uma frase que a gente sempre escuta lá na igreja que a gente congrega, que realmente não dê acesso para quem não te dá destino. E às vezes a gente, por essas palavras maldizentes e, nossa, tudo tá difícil, ou reclamando do cenário atual e alguma coisa, você tá dando acesso a pessoas que não vão te dar destino. Então isso tá te consumindo a sua energia, né, a sua saúde, e isso tá te consumindo de uma maneira que você não percebeu. Então mude os hábitos, tá? Para você que tá aí, ó, mude os hábitos, mude a forma de falar, para quem você vai falar, quem vai ouvir as suas palavras e quem realmente pode te dar destino, né? É isso. Então caminhe com pessoas que te darão destino. E quem fala isso é o pastor Tiago, dá os créditos aqui pra ele. Pastor, um abraço pra você. E acredito que ele esteja assistindo aí. E é muito isso, Dumas. Assim, pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas, curam. Pra quem você tá pedindo conselho? Pessoas feridas ou pessoas curadas? Muitas vezes as pessoas desanimam, se chateiam, fecham o negócio. Por quê? Porque tá pedindo conselho pra pessoa errada. Não tem como. Então, é muito importante que você saiba pedir conselho pra quem te dá destino. É basicamente isso. Não tem Sim. como dar errado. Não, saiba filtrar, na verdade, né? Você pode conversar com empresários que fecharam sua empresa, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas quando ele vai
chateado, ferido, ele vai tentar te ferir, seja seletivo, filtre as palavras, né? A gente tem o poder de realmente levar para o coração aquilo que a gente deseja, né? Então, a partir do momento que outro empresário ferido, a partir de agora, então você vai aprender que qualquer empresário ferido que venha tentar te ferir, você vai filtrar e vai tirar as coisas boas, porque a gente tem a maneira de aprender, né? Ou com nossos erros ou com o erro das pessoas. Então, aprenda com os erros das pessoas, né? E tente não cometê-los os seus, né? É isso. Mas aprenda, tenha essa capacidade, né? Eu acho que todo empresário tem essa habilidade também, viu, Renan? De aprender todo dia coisas novas. Porque quando ele perder essa habilidade, é fadado ao fracasso. Ô, Dumas, e você sabe que nesses últimos anos eu tenho me dedicado a isso, cara, a não escutar qualquer pessoa. Porque assim, eu já empreendo há 10 anos. E lá atrás, assim, a gente comete erros. Então você pede conselhos para pessoas que nunca empreenderam, ela vai te falar coisa boa? Nunca, não vai falar coisa boa. Então são pessoas que reclamam, murmuram. E ultimamente eu tenho selecionado com quem eu converso e com quem eu dou o meu tempo. Porque assim, se a conversa ela não vai te trazer lucro, não vai te trazer o quê? Conhecimento, não vai te edificar, pra quê? Então, as pessoas, às vezes, elas precisam filtrar as amizades, porque você se torna a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você tá no meio de pessoas que só reclamam, você vai se tornar o quê? Um reclamão. Se você tá no meio de 5 pessoas que bebem, você vai se tornar o quê? Um cara que bebe. Se você tá no meio de 5 pessoas com sucesso, que pensam lá na frente, com mentalidade positiva, você vai se tornar o quê? Uma pessoa positiva. E isso faz muito sentido. Isso quem me ensinou foi um professor na faculdade. Em 2012, se eu não me engano. Uma vez, olha a história, a gente convidou ele para um churrasco. A turma ia fazer um churrasco e a gente falou, poxa, professor, vamos lá com a gente no churrasco, isso e aquilo. Ele falou, não, não vou. A gente falou, poxa, não vai por quê? Não, não vou. Porque eu cheguei numa idade, numa época da minha vida que eu seleciono os ambientes que eu frequento e as pessoas que eu convivo. E vocês não são pessoas para eu conviver. Falou isso aí na nossa cara. Naquele momento a gente, poxa, ficou de olho aberto e falou, poxa, como assim, né? Às vezes a gente chateia tudo, mas a maturidade nos ensina justamente isso. E hoje eu não cheguei na idade que ele tem, eu tenho 34 anos, mas hoje eu entendo que a gente precisa frequentar lugares que edifiquem a nossa vida e conversar com pessoas que nos dão destino. É incrível isso, né? Eu sempre penso que na mesa em que eu sento, eu tenho que ser o cara a aprender, não a ensinar. A ensinar sim, né? Mas algumas vezes. Mas procure mesas em que você tem mais para aprender do que para ensinar. Porque realmente você vai tirar muitas habilidades para a vida de ensinamentos tirados em tempo de mesa, como esse que a gente está tendo aqui. Então a mesa, ela gera uma conexão, uma intimidade. Então, até um conselho, cuidado, não só pelo relacionamento, por quem você coloca a sua mesa, né? E eu gosto muito de pensar que eu tenho que escutar pessoas que estão onde eu quero chegar ou que têm a mesma ambição que eu tenho, né? Então eu tenho que escutar pessoas que têm a mesma ambição de ser empresários bem-sucedidos na área em que empreendem, ou pessoas que já são bem-sucedidas nas áreas que empreendem, porque isso sim vai fazer diferença na minha vida. Eu não tenho que escutar pessoas que voltaram deste lugar, né? Então eu tenho que escutar pessoas que estão no mesmo destino que eu ou que já estão lá, porque realmente vai fazer todo sentido pra mim, viu? Sentar e aprender. Perfeito, perfeito. E Dumas, tem alguém que, assim, como que eu posso falar, desacreditou de você lá no começo, ou alguém que te inspirou? Tem alguma personalidade que você fala, poxa, essa pessoa me ajudou muito? Mandei uns abraços, né, para algumas pessoas já. Realmente eu tenho um apoiador que, quando meu pai, né, separou da minha mãe, ele foi realmente o meu pai, que é o meu irmão mais velho, o Daniel. Eu devo muito a ele, muito. Porque quando eu saí da ótica, eu falei, agora sim. Ele já sabia do meu plano, né, por nossa conectividade ali ser muito alta. Ele já sabia do meu plano e quando eu saí de lá, eu falei, agora eu tenho que fazer algo. E por incrível que pareça, às vezes você precisa, pensa que precisa de um monte de dinheiro, né? Eu preciso de um investimento alto para começar. Eu saí dessa empresa com o meu acerto, né? Que o CLT tem essa honra, né? De ter o acerto ali, férias e tudo. E eu saí com esse acerto com R$ 8.000. E era o que eu tinha para começar a empreender. E meu irmão, sonhador como eu, também com desejo de empreender e mudar a realidade dele, ele me ofereceu mais 8.000. Então eu comecei com R$ 16.000 a empreender e comprar o que eu precisava.
E por incrível que pareça, né, quando você vai empreender, parece que o dinheiro vai muito rápido. Mas ele em nenhum momento abandonou. Nesses 7 anos que a gente empreende, a gente passou por altos e baixos e ele tá do meu lado a todo tempo. Então eu rendo muita honra pela vida dele, porque realmente ele me apoiou, ele me incentivou, sabe? Ele não faz parte do negócio em relação a vender, a gerenciar em si, gerenciar, o que eu digo, decisões, né, de investimento e tudo, mas ele gerencia a minha parte financeira e ele também gerencia um pouco a minha parte emocional. Então, quando eu preciso conversar com alguém, realmente, né, ter um tempo de mesa de qualidade, eu o procuro. Então, muito obrigado pela sua vida, sei que você está assistindo nesse momento, muito obrigado por você existir, mas também experimentei dentro da minha própria família o lado contrário, né? Que foi a pergunta que muitas pessoas talvez desacreditou, né? Não digo desacreditar de falar pra mim que não vai dar certo, mas desacreditou no sentido, será que vai dar certo? E esse será, ele faz toda a diferença quando é alguém que está próximo, né? Toda a diferença que eu digo no sentido de machucar também, né? Então, quando eu ouvi isso do será de alguém que estava próximo, fez com que eu realmente avançasse mais forte, não digo mais rápido, né? Mas mais forte, com um posicionamento melhor, com passos mais firmes, sabe? Com posicionamentos em relação a qualquer ambiente, sabe? Então isso mudou em mim, né? Algo que realmente fez todo sentido. Sim. Então até o não, né? O não é necessário. E a gente aprendeu né, algum tempo atrás em uma ministração que o pastorzão fez, que realmente o não, ele é necessário. Mas você vê, essa pessoa, ela te desacreditou, mas mesmo assim ela ainda te ajudou, porque serviu como combustível. Sim, é um impulsionamento, Isso, né? é um impulsionamento que a gente precisa. Então, de uma forma ou de outra, ela acabou te ajudando. E eu vejo, na minha família também teve isso, Dumas, de pessoas desacreditarem, mas eu não vejo como algo ruim. Eu vejo que é um cenário totalmente diferente de toda a minha família. Minha família estava acostumada com CLT, trabalhar, receber o seu salário no quinto dia útil do mês. E E tá antigamente o tudo. pensamento era faz uma prova, trabalha para o Estado para ter aquela Isso. segurança É a de não ser mandado embora. é a cultura e a forma que eles pensam e tá tudo bem. Sim, Pra essas pessoas funcionam. Mas a partir do momento que a gente sonha com algo diferente e quer algo a mais, esse cenário ele não pode tomar conta da nossa vida. A gente precisa ir pra cima, a gente precisa usar isso de combustível e falar, não, vai dar certo. Renan, qual que é o seu plano B? Não tem plano B. É plano A ou plano A. E com essa convicção, porque no final tudo dá certo. sim. E Na se não verdade, der certo, é porque você não usou a estratégia correta. eu acredito muito nisso, né? Porque nenhuma empresa em si, nenhum empresário, ele já começa empreendendo imaginando dar errado, né? Fazer com que essa empresa feche, ninguém tem esse pensamento. Então, quando você tem o pensamento de abrir, você já pensou numa estratégia para fazer funcionar, né? E é o desafio diário, né, do empresário em si. Muita gente ainda desacredita, mesmo há 10 anos você empreendendo, eu há Sim. 7. Muitas pessoas hoje, vendo o nosso negócio, esperam acontecer algo para dizer, ah lá, eu avisei, né? E isso desculpa falar, mas é em todas as áreas, tá? Quando você decide casar, as pessoas também vão esperar você separar para falar, ah lá, eu sabia. Quando você decide empreender, quando você se converte, né, à religião e realmente pratica ela, muitas pessoas estão esperando isso, né? Mas o mais engraçado de uma mente vencedora é criar desses momentos ambientes de vitória, né? Porque é nesses momentos de caos que você se destaca, que você destaca a sua força, a sua fé, a sua resiliência. Então são nesses momentos que fazem você realmente mostrar a sua essência, né? Então, assim como o ferro afia o ferro, a joia ela só vem sobre pressão e calor, né? Então, quanto mais pressão e mais calor, mais pura é a joia. Então, eu Isso. acredito muito nisso também. E lá no começo, qual que era o seu maior medo quando você começou a empreender? Você fala, poxa, Ana, tinha esse medo que não tinha. De coração, acho que era o medo só de passar fome. Era o medo, talvez, de passar fome. Lógico que o medo em si de não dar certo, ele sempre vem, né? Como será? E quando, né, estourou a Covid em si, né, uma pandemia, né, um evento, segundo talvez evento que atingiu toda a Terra, né? Então, quando aconteceu esse evento de toda a Terra e realmente mudar isso, né? Naquele momento eu pensei como seria.
Então eu impulsionei, né? Por isso que eu falo, quando a gente consegue enxergar em meio ao caos ali alguma saída, cara, vai nessa saída, investe tempo e se for, né, dinheiro, investe tempo e dinheiro pra fazer dar certo. Porque acho que o meu medo realmente não era nem se não desse certo. Porque eu confio muito na minha habilidade, né? Eu confiava muito e continuo confiando muito na minha habilidade de fazer dar certo, né? Representar aquilo que eu carrego, né? E talvez o meu medo era só esse, não conseguir honrar ali, né, com meus compromissos de pagamento, né, ou passar fome em si, né, mas realmente era o único medo. Eu acho que você já respondeu minha próxima pergunta, então. O que É, mais tirava o sono? Dinheiro, estabilidade ou julgamento das pessoas? Dinheiro? e o dinheiro ele envolve muita coisa, né? É. Ele envolve muita coisa. Ele é a raiz, na verdade, quando a gente fala raiz de todos os males, né? Mas eu só acredito que o dinheiro é a raiz de todos os males quando o nosso coração tá lá, né? Porque onde o nosso coração tá, ali é o nosso tesouro. E eu, de verdade, nunca fui muito apegado a dinheiro, tá? Eu gosto muito de comer bem, de gastar bem, de semear em vida de pessoas. Então, eu costumo brincar e falar que realmente o dinheiro não me move, né? Mas a gana para conquistá-lo que me move, né? Então eu penso que aquilo que a gente quer tá na mão de alguém, né? Mas esse dinheiro ele é o senhor de muita gente, né? Então às vezes quando eu tentava oferecer valor, né, no meu negócio e falo até por agregar, né, ali um valor de venda, alguma coisa, quando eu tentava incentivar esse valor, eu esbarrava nesse problema, né? Então realmente ali ele tirava o meu sono, porque realmente, como saudar, talvez, é o pensamento do empresário, né? Se eu vou ter para saldar um boleto que você já confiou ali que vai pagar. Então, realmente esse acho que era. Julgamento das pessoas eu não ligo muito, não, viu, Renan? Porque só vai tacar pedra. Né? As pessoas só vão tacar pedras em árvores que tem fruto. Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. E o julgamento das pessoas, eles vão acontecer. Você fazendo certo, É você isso. fazendo errado ou você Sempre não vai fazendo falar. nada. Sempre fala. Sempre falam, né? Então, realmente, o julgamento das pessoas em si eu não ligo. Até porque eu consigo me posicionar na hora que eu preciso, né? Então, eu consigo conversar em um podcast aberto para muita gente como empresário, consigo conversar com meus amigos que só precisam, né, de um conselho e um alinhamento, e isso também me coloca nessa disposição. Consigo me posicionar na célula, que graças a Deus está indo muito bem. Então, graças a Deus, com essa percepção de ambiente, eu sempre consegui me adaptar, sabe? Então, o julgamento de pessoas não me influencia, viu? Bacana. E a fé nessa transição, em algum momento ela te ajudou? A fé em Deus? Em todos os momentos, né? Quando eu comecei a empreender, eu consagrei minha empresa e meu sonho ao Senhor, e eu fiz uma oração que é perigosa, né? Que eu falei, Senhor, faça o que o Senhor deseja, né? Faça com que a sua vontade seja sobre minha vida e tira tudo que te atrapalha, né? De fazer acontecer. E neste momento eu vi meu mundo virar de ponta cabeça. Isso faz parte do meu testemunho, né? E como eu disse, o testemunho tem que ser pra gente ouvir, pra edificar nós mesmos, né? Então, um conselho pra você empresário que sabe tem o sonho e tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, mas tenha fé naquilo que você faz, né? Então, realmente, pra mim, pelo menos pra mim, a fé depositada no lugar certo, né, que é aos pés da cruz, reconhecer que Cristo é o meu único suficiente Salvador e saber que Ele governa, né, assim como Paulo diz em uma das suas cartas que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, esse sonho passou a ser dele. Né? Então, fazer acontecer, empreender e fazer com que a loja em si venda ou atinja pessoas faz parte do plano dele, porque é dele. Né? Então, tudo é dele, por ele e para ele. Então, para mim, realmente fez toda a diferença. Eu acho que sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem fé, pelo menos para mim, é impossível me agradar. Quando eu percebo que falta fé ou que tem uma fé fraca, eu corro para quem pode realmente dobrar essa porção, porque faz toda a diferença. Se você não entendeu isso ainda, corre que dá tempo. É isso aí. Muito bom, bacana. E quando a gente escolhe Deus para ser nosso sócio, tanto na vida, nos negócios, é assim, ele nunca vai nos decepcionar, né? Ele sempre vai entregar o melhor que ele tem, porque ele fala: eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. E abundância em todas as áreas: abundância na família, abundância de dinheiro, abundância de amor. Então, não tem como dar errado se você escolher em quem você está confiando, em quem você está depositando sua fé.
Porque os planos de Deus sempre vão ser melhores do que os nossos. Com Não sei se certeza. você já deve ter experimentado isso com certeza. Mas, Dumas, todos os meus sonhos e todos os meus desejos, a partir do momento que eu confiei em Deus, ele me entregou muito mais do que eu pedia. Muito, mas muito mais. Eu converso com a minha esposa isso daí direto. Falo, poxa, a gente não pediu isso, mas Deus, ele nos entregou, assim, muito mais do que a gente merece até, né? Porque Sim, assim, é isso. sim. A gente foi alcançado por uma misericórdia e graça, né? E não tem como separar o Douglas empresário do Douglas cristão, porque fez parte da minha conversão, né? Eu fui batizado muito cedo, mas por escolhas próprias, né? Me afastei do caminho e tal. E quando eu voltei, eu já voltei no mesmo alinhamento, sabe? No mesmo alinhamento do meu negócio, no mesmo alinhamento de sonho de vida. E onde você colocar Deus, ele vai fazer prosperar realmente os seus planos. Mas a gente tem que enxergar o propósito em meio ao processo. A gente tem que saber que mesmo em meio ao processo, em meio à tempestade, à tormenta, o furacão, Deus tem algo preparado, né? Existe sol depois da chuva, né? Então existe um arco-íris pra gente. Então eu creio muito nisso. E a vida empreendedora, ela vai passar por desafios, você tendo fé ou não tendo fé. Você vai ter esses desafios. Mas é o que você falou, quando você chama Deus para o seu negócio, é saber que aquele desafio não veio para te derrubar, mas veio para te lapidar. Te lapidar em posicionamento, em forma. Então vem realmente para te deixar mais forte. É a pressão e o calor, né? Para te deixar uma joia mais preciosa. É isso, é isso. As pessoas me perguntam, Renan, preciso de Deus para poder ter sucesso na minha vida? Eu falo, não precisa. Não precisa de Deus. Você pode se tornar muito bom, muito, assim, ter muito sucesso, mas existe um custo por tudo isso. Você pode ter sucesso sem Deus, mas você vai deixar rastro de sangue para trás. Você vai se destruir emocionalmente, fisicamente, vai deixar uma família destruída. Se você escolher caminhar com Deus, você vai tornar o seu caminho muito mais prazeroso e a chegada muito mais intensa. Então essa é a diferença de você caminhar junto com Deus e sem Deus. Porque assim, eu conheço, Dumas, muitos empresários de sucesso que em nenhum momento eles caminharam com Deus. E aí eu olho para os reflexos, olho para a vida dele. Uma vida, infelizmente, totalmente destruída. É uma família abalada emocionalmente, uma família distante. O dinheiro não é abençoado, da mesma forma que entra, sai. Você vê que a pessoa ela não é feliz. Por quê? Porque ela só tem dinheiro no bolso. E falta o mais importante, que é Deus na vida dela. E aí eu olho para um empresário cristão, um empresário que resolveu caminhar com Deus em toda a vida. E você vê um cenário totalmente diferente. Você vê uma família feliz, você vê um empresário entusiasmado, um empresário na presença de Deus. Um empresário que, assim, você consegue enxergar. E é justamente isso, né? É o que a palavra fala, né, o Renan, na Bíblia. Inclusive, domingo agora foi essa ministração que o pastor fez, que se você consagrar as primícias, serão abençoado o todo, né? Então, realmente, as primícias é o seu investimento, o seu suor, as suas lágrimas, os seus sorrisos, né? Então, quando você aprende a consagrar aquilo que veio à sua mão, realmente é abençoado. É diferente, né? É o exemplo que você deu. Existem pessoas pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? Então, realmente, quando a gente entende isso e reconhece que há um criador, né? A gente dá o nome para ele, que é Deus, né? Jeová em si, Yahvé, a gente dá nome para ele. Mas muita gente fala só sobre criador. Mas se você depositar a fé naquele que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida e reconhecer isso, realmente é ter alguém, né, do seu lado, que vai te impulsionar, que vai estar ali, mesmo você sem falar algo, ele já sabe o que você precisa, né? Então, quando eu resolvi depositar a minha fé em Cristo, é saber que pessoas que vão atrás do meu negócio, elas não vão só para comprar, sabe? Elas não vão lá só para ter o produto que eu ofereço. Elas vão para abençoar a minha vida e, consequentemente, ser abençoadas, sabe? Então, é o reflexo da semente, né? Então, semente lançada em terra fértil, ela dá frutos, e frutos com abundância. Show, muito bom, show de bola. Dumas, agora eu não quero que você esconda o ouro aqui pra galera que tá assistindo. Esse momento vai ser muito edificante pra você que empreende ou pra você que tem um sonho de empreender. Eu queria que você revelasse aqui pra gente
um erro marcante que você teve lá no início da sua jornada. Você fala, poxa, Renan, se eu não tivesse errado nisso, eu já estaria mais longe, ou eu estaria fazendo. Assim, enfim, que erro você pode contribuir com a galera que está assistindo? E eu acho que é um erro mais comum do que a gente imagina, que é uma má gestão financeira, Renan. Eu, no começo, quando eu falei, né, que a Covid veio para me ajudar, o mal de um empresário que quando ganha dinheiro é querer gastar, né? Então, a minha má gestão financeira fez com que eu tivesse que começar tudo de novo, né? Então, um novo investimento, um novo apoiador, um novo empréstimo, sabe? Para conseguir fluxo de caixa. Então, realmente, saiba separar o quanto antes da PJ e a PF. Porque a minha pessoa física estava atrapalhando a minha pessoa jurídica. O meu CPF estava atrapalhando o meu CNPJ. E realmente neste erro, e eu não brinco em falar isso, neste erro eu estava roubando a minha empresa. Então acho que esse erro que todo empresário que está começando, ele comete é não conseguir dividir. Né? Então, dividir a vida profissional da vida pessoal. Então, esse erro, a má gestão financeira, principalmente, fez com que eu me frustrasse muito, sabe? E sempre começar de novo, sabe? Então, por essa falta de fluxo de caixa, que hoje a gente já corrigiu, e eu falo que a gente já corrigiu porque a gente tem alguém para fazer isso, né? Então, se você não é bom em fazer isso, não se preocupe, não tenha vergonha. É só trazer pessoas que são boas para te ajudar, né? Então, é não ter vergonha de realmente assumir o seu erro, né? Porque é um erro comum que todo mundo comete, né? Não tem como, poxa, gestão financeira. É diferente você organizar o seu salário que você ganha todo mês com as contas da casa, de uma empresa que você tem muitas outras contas, talvez funcionário, entra mais dinheiro, entra, mas os gastos são maiores. Eu vejo que muita gente começa a empreender por necessidade. Muitas vezes a pessoa ela vai lá, monta algo pequeno mesmo, um MEI. Por quê? Porque não tem de onde tirar dinheiro. E aí, nesse começo, é normal você misturar contas de casa com as contas da empresa, mas a partir do momento que você começa a crescer um pouco mais, você já precisa olhar com olhos mais atentos. Falar, poxa, vamos separar isso daqui, ó, é para comprar material, para comprar insumo. Esse daqui é para eu pagar a conta de energia lá de casa, é para pagar a escola dos filhos. Então, eu acho que o crescimento ele exige uma gestão mais eficiente dos seus recursos financeiros. E é onde as pessoas se atrapalham, né? A pessoa vai crescendo, crescendo, fica aquele negócio tudo embolado, tudo misturado, Sim, e aí a sim. gente já sabe o final. Eu não sabia, mas eu tive a oportunidade, né? Mais uma vez com o meu mentor aqui, o Renan. Tive a oportunidade de estar em Alphaville, em uma reunião lá com o Lázaro. E aí ele, em um do momento ali da palestra que o sócio dele estava fazendo, você vai lembrar muito disso, ele trouxe um dado que muitas empresas quebram pelo crescimento. E aquilo me assustou, porque realmente isso estava acontecendo no meu negócio, né? Então o crescimento ali exagerado e de vendas maiores e alcançar pessoas novas, novos clientes, me faltou o fluxo de caixa, sabe? Então quando ele falou isso lá naquela reunião, Virou uma chave. virou uma chave, porque era real mesmo, sabe? Tava acontecendo na minha vida aquilo, e foi por muitos anos. A minha loja física eu tenho há 1 ano e 2 meses, né? Ali na Rua 9. Então, antes disso, nesses 7 anos, foi visitando o cliente, foi indo até a casa dele, sabe? Então, graças a Deus, eu consegui enxergar, né, conseguir pedir ajuda, né, pedir socorro. E nunca é tarde para isso, tá? Então, mas isso aí, quando a gente mistura muito e vem pelo crescimento e tal, a gente também vai ganhando maturidade. E a maturidade no empreendimento tem que ser para isso também, para dividir realmente, ó, até aqui eu misturei tudo e até aqui funcionou, mas não precisa ser, né, a partir dali. Então enxergou, faz uma pausa, faz um realinhamento de tudo e realmente separa. Hoje, graças a Deus, eu tenho um Prolabore, que é o que a gente já firmou, já fixou, e eu falo que eu sou o CLT da minha própria empresa. Porque você tem que ter esse pensamento. Porque às vezes, o Renan, o empresário que você falou que às vezes abre por necessidade, ele não tem o sangue para doar no negócio, às vezes. Ele abre por abrir, porque ele tem que abrir, mas o dia que ele quer dormir até mais tarde, ele dorme. E é diferente de um CLT. Né, onde já se viu um CLT, eu quero dormir até mais tarde, você vai pensar em pegar o atestado para dar pro patrão ali, né? Uma visão pequena em si, mas muita gente pensa assim, né? E por que empreendendo a gente não faz o mesmo?
Não é? Empreendendo, às vezes, a gente tem medo de chegar antes do horário, a gente tem medo de fazer o que ninguém tá fazendo, medo de se posicionar no mercado de forma diferente, que às vezes um CLT a gente faz, porque não é nosso nome, né? Então, às vezes, a gente faz muito mais sendo CLT do que empresário. E isso é um erro muito comum também, viu? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, se doando mais quando era CLT em si, para aquele patrão que às vezes não valoriza, né? E infelizmente tem muito também. Então, se doando muito por algo que não vale a pena. E quando você empreende, a primeira topada que você dá ali, o primeiro desafio, você pensa em parar e desistir. Você relaxa, né? Com o CLT, você tá lá batendo cartão, cumprindo horário. A hora que você abre seu negócio, pá, hoje eu vou mais tarde pra empresa. Ou às vezes não tem empresa, vende alguma coisa de porta em porta. Ah, hoje eu não vou porque hoje eu tô cansado. E a gente sabe que o sucesso, ele tá diretamente proporcional com o esforço que você emprega no seu negócio, nas suas vendas. Então, se você não tá tendo sucesso, é porque você não tá colocando esforço suficiente pra poder alcançar aquilo. É difícil ouvir isso. Mas é a realidade, É né, Dumas? necessário, né, É Renan? necessário. Necessário. Poxa, fala, Renan, não tem sucesso, mas será que você tá colocando a energia necessária? Poxa, e aí a pessoa começa a se olhar no espelho e ela fala, poxa, é verdade, faz sentido. Talvez eu poderia estar melhorando nisso. Talvez eu poderia estar ligando para mais pessoas para poder fazer vendas. E aí que você começa a separar o trigo do joio, menino de homem, sim. e tudo faz diferença. E isso é parceria também que eu falei, as parcerias certas. Hoje o mundo da internet, né, tá aí e muitos influenciadores, né? E muitas pessoas que têm o público dele. Saiba engajar, né, agregar naquilo que você faz com o público das pessoas que já acompanham, né, esse influenciador. Eu, graças a Deus, agora, né, a gente teve um bom engajamento em si, né, ali na nossa página na rede social. Para você que também tá nos ouvindo, acompanha a gente, é ótica.dumas no Instagram. E ali a gente já fez algumas parcerias, sabe, com o influenciador, uns vídeos interessantes para você, né, assistir, engajar o negócio. Isso é interessante também. É mudar a estratégia e se empenhar para isso, né? Se doar para isso, se conectar com pessoas. É isso que faz toda a diferença. Fazer as collabs, né? Eu falo que o Isso. Brasil ele é um país muito difícil para você ser amador no empreendedorismo. Ou você vai com profissionalismo, com conhecimento, ou você quebra mesmo, porque o Brasil não suporta amador. Com esse monte de taxa, imposto, economia que é instável, até o passado é duvidoso hoje. Então, vai para cima com conhecimento, que tudo dá certo, né? Dumas, para poder caminhar para o encerramento aqui do nosso episódio, do nosso podcast. Você que ainda não curtiu, deixa o like no episódio, se inscreve no canal e escaneia o QR Code aí no canto da tela para você poder seguir o nosso Instagram e ficar por dentro de todas as dicas. Vamos lá. O que você diria para um funcionário hoje que tem um sonho de empreender, mas ainda não teve coragem de meter o pé em tudo e ir para cima? Seja melhor naquilo que você faz, mesmo que seja CLT ainda. Seja o melhor, seja o diferencial naquele ambiente que você tá. Para que quando você começar a empreender, dar o primeiro passo, você já está se colocando na função de fazer o melhor. Eu vejo que a gente peca muito como CLT, de não se posicionar. Isso se posicionar é a visão do patrão. Hoje eu vejo, com 31 anos, com a minha empresa aberta há 7 anos, eu vejo que eu realmente não era, no meu começo de carreira pelo menos, eu não era o tipo de funcionário que eu queria contratar. Entendeu? Então, quando eu percebi que eu podia ser melhor, fazer melhor aquilo que eu estava fazendo, sem fazer pra mim, né, realmente fazer o melhor enquanto eu fazia pros outros, isso já me colocou numa posição melhor. Sabe, Perfeito. você já sai destacado no mercado. Porque realmente as pessoas, quando você começar a empreender, vão ver que não foi do nada. Ah, do nada o Renan apareceu. Não é sorte. Não é sorte, né? Quantas vezes a gente já, né, tentou e atendeu muito bem, mesmo sendo para outras pessoas. Por isso que eu falo que a técnica de venda, mesmo que seja num ramo online, né, você empreender na sua forma online, ou seja um produto que você realmente faça, se especialize em venda. Porque você é a sua vitrine, né? Então você, quando parte para o lado empreendedor, você, além de ser o representante do seu sonho, você é o representante da sua empresa. Então, o maior conselho é: se posicione. Faça o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer o melhor possível. Muito bom. E Né? eu complemento ainda. Você quer saber se você vai ser um bom empresário?
olhe para você sendo funcionário e veja se você é um bom funcionário. Isso daí faz todo sentido. Se você for um ruim funcionário, provavelmente você vai ter um fracasso na sua vida empreendedora. Vai ser Mas muito frustrado, né? se você for, trabalha com excelência, trabalha com comprometimento, não tem o que dar errado. Você vai ter sucesso nessa jornada. E é incrível, porque faz todo sentido. A gente Sim. começa a olhar a vida da pessoa. Cara, você fala, essa daqui vai ter sucesso. Não, esse daqui vai abrir, vai... Assim, parece que a gente sente o faro, né, Dumas? Diz um grande empresário que fala que toda parceria que você for fazer, visite a casa de quem você vai fazer a parceria. É isso. Porque assim como ele trata a casa, é como ele trata o negócio. E digo casa porque, às vezes, o CLT, né? A gente passa mais tempo no CLT, trabalhando as 8 horas por dia, às vezes 12 horas por dia, do que em casa, tendo relações mesmo com a família ali. Porque o tempo que você quer estar em casa, você quer descansar, né? Você quer mais dormir do que fazer algo produtivo, né? Então, realmente, avalie a sua condição, aonde você está, e realmente trace um plano para onde você quer chegar. Não é fácil você mudar a sua vida da noite pro dia, não é fácil. Os hábitos, ele vem a partir do momento que você começa a repetir eles. Por isso vira hábito. Né? Então diz uma pesquisa de psicologia que diz que aquilo que você faz por 21 dias seguidos se torna hábito. Então comece por 21 dias seguidos mudando a sua mentalidade. Comece por 21 dias seguidos escrevendo seus planos e projetos. Comece imaginando como seria a sua empresa numa segunda-feira, pós-carnaval, uma quarta-feira de cinza, que tá todo mundo, né, o mundo inteiro aí de ressaca, ou as pessoas que foram pro retiro cansada, querendo descansar. Imagina como seria a sua empresa nesse dia. O que você faria, né, para ela acontecer, né? Porque todo dia você tem que pensar nisso. Então, antes de sair, antes de começar, se imagine neste lugar, que realmente vai fazer toda a diferença. Dumas, muito bom. Vou aqui falar para a câmera central agora. Esse episódio aqui ele só nos mostrou que empreendedorismo não é sobre sorte, é sobre visão, é sobre alinhamento de estratégia. Não tem como dar errado se você planejar o seu futuro e ter muito bem claro que é onde você quer chegar, qual é o caminho você vai percorrer, porque assim, não adianta a gente pintar flores aqui no mundo empreendedor. Não é fácil, não é tranquilo, muitas vezes a gente precisa suar, a gente precisa correr atrás, mas no final das contas vale muito a pena. Vale a pena você ter essa liberdade de empreender. E quando eu falo liberdade não é só a financeira, é liberdade de você poder acompanhar o crescimento dos seus filhos, você poder estar em casa com a sua família, você ter essa liberdade de tempo, é muito bom isso. Então você que sonha em empreender, ou você que já empreende e está com dificuldade, se mantenha firme com o seu propósito, busque orientação, busque um mentor que pode ter certeza que tudo vai dar certo na sua vida e nos seus negócios. Douglas, muito obrigado por esse bate-papo. Acredito que foi, cara, muito insight bacana, muita dica e tenho certeza que ajudou muito quem tá assistindo a gente. Com certeza, muito obrigado de verdade pelo convite. Obrigado por você que nos assistiu até aqui. Espero que tenha contribuído para sua vida pessoal, para sua vida empresarial e para sua vida espiritual também. Espero sempre estar disponível para aquilo que você precisar. É uma conversa, né? Alguma coisa que eu possa agregar na sua vida. As portas do meu negócio estão sempre abertas e da minha vida também. Já aproveita tá? e deixa o arroba aí das suas redes Boa. sociais, como que te acompanha lá. Eu sou o Douglas, tá? A minha rede pessoal é Dom Dumas, então pode procurar lá Douglas Dumas que já vai aparecer. E da minha loja, da minha ótica, é ótica.dumas. Lá você vai estar por dentro de todas as novidades, né? De acompanhar tudo que a gente tem de melhor para te oferecer. E nosso telefone também vou deixar aqui para você anotar, já te mandar uma mensagem no WhatsApp também para acompanhar nosso catálogo. É 14 982 30 8886. 98230 8886 para você ter aquilo que há de melhor no ramo óptico e também para a gente contribuir para você ver o melhor da vida, né? Show. Douglas, muito obrigado. Prazer todo Tamo meu. junto, espero te ver aqui daqui alguns episódios mais pra frente, porque eu tenho certeza que essa jornada empreendedora é feita de evoluções e a gente sempre pode contribuir com o que a gente tá fazendo de melhor e com o nosso sucesso. Obrigado, viu? Eu Tamo que junto. agradeço. Pessoal, você que acompanha a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Espero ver você aqui no próximo episódio. Tamo junto, pra cima.